Olá, bem-vindos. Nesta sessão nós iremos falar sobre estoques, como este dado é mantido e manipulado pelo Drummer. O Drummer não é um sistema de controle de estoques, no sentido de movimentar materiais, controlar estoques por locais, controlar entradas e saídas, efetuar rotinas de inventário. Então, ele não é um sistema que foi concebido para fazer essa gestão de estoque. Porém, o dado relacionado ao estoque é de vital importância para todas as etapas de planejamento e programação. Tudo que diz respeito a estoque é importado do RP através do processo de interface, mas nada impede que também seja manipulado diretamente na base de dados do Drummer. Não sob forma de transações de entrada e saída, você vai diretamente no dado do estoque e altera aquilo lá. De certa forma, isso é um perigo, porque você está manipulando essas quantidades, e isso pode ter um impacto nas rotinas de programação e de planejamento. Então, em linhas gerais, este dado deve ser sempre compatível com aquilo que se encontra no RP, que deve espelhar a condição física da fábrica. Muito bem. Nós temos basicamente três tipos de dados de estoques que são manipulados dentro do Drummer. Vamos ver então quem são eles. Se nós pegarmos uma tela de itens, aqui nós temos a concentração de dois tipos desses dados aqui. Então vamos chamar um determinado componente, esse U1. O primeiro deles está relacionado a esse saldo disponível, este campo aqui embaixo. Saldo disponível é aquela quantidade em mãos, é o que está disponível fisicamente na fábrica e que muitas vezes é o somatório de todos os locais disponíveis na fábrica e que está disponível para ser usado pela produção. Este dado ele pode ser visualizado em várias telas do sistema. Então, vou pegar uma delas aqui, que é o detalhe do plano de materiais. Então, se eu pegar este componente aqui, o 1, este dado aparece aqui como disponível. Muito bem. Voltando na tela de itens, o segundo tipo de dado relacionado ao estoque é o que nós chamamos estoque por lote. Este é um conceito interessante e ele pode ser usado para modelar diversas situações. Por exemplo, digamos que este item, depois de produzido, ele tem um processo de quarentena ou um processo de inspeção de qualidade, e ele só vai estar disponível, depois que ele entrou no estoque, ele só vai estar disponível para uso, digamos lá em 7 dias, por exemplo. Ou uma outra situação, que você pega um determinado componente, manda para um terceiro externo à sua empresa, então ele está disponível, né? Só que ele está disponível não agora, ele vai estar disponível numa determinada data futura. É uma segunda possibilidade de uso deste conceito. Uma outra possibilidade, por exemplo, é para modelar aquelas situações que você tem um item fabricado, porém em algum momento você pode eventualmente estar comprando este item fabricado. A sua principal origem é a fabricação interna, porém existe a possibilidade de você adquirir de um determinado fornecedor. Então, quando existe uma ordem de compra para um item que é fabricado, na leitura deste dado lá do RP, ele é transformado neste conceito de estoque por lote. Então, digamos, nesse caso aqui, vamos criar um estoque aqui. Vamos imaginar então que eu tenha duas situações. A primeira delas, eu vou colocar um lote aqui que se refere, por exemplo, a uma quantidade que está em processamento lá em terceiros. Então, vamos colocar aqui lote 001, tem uma quantidade de 30 unidades, que vai estar disponível numa determinada data, digamos daqui a 5 dias, no dia 25. Muito bem. Vamos criar um outro registro aqui relacionado a essa situação que eu comentei. Digamos que eu tenha uma ordem de compra para este item aqui num determinado fornecedor. Então, eu posso vir aqui e falar assim, olha, existe um lote que é a minha ordem de compra 0010/10, tem uma quantidade de 100 unidades
E a previsão de chegada deste material lá deste fornecedor é daqui uma semana, digamos no dia 27. Muito bem. Acabei de criar 2 registros de estoque por lote, um deles representando uma ordem de compra por uma disponibilidade futura, e o segundo é um lote de processamento num determinado fornecedor, está em terceiro. Vai chegar no dia 25/6. Essas 2 informações aqui, se eu pegar no mesmo plano de materiais, como é que elas vão aparecer aqui? Ó? Vamos dar um Go. Então veja só, elas aparecem aqui também do lado da providência. Esse daqui é a minha ordem de compra, no dia 27. E esse lote 1 aqui, que é aquele lote que está em terceiro, no dia 25. 30 unidades, 100 unidades, que representa exatamente esses 2 registros aqui que ficam nessa guia estoque por lote associado ao item. Muito bem, então, fazendo uma pequena revisão, nós temos 2 dados relacionados a estoque, que é o disponível, aquela quantidade em mãos, e o estoque por lote. Ambos os dados nós encontramos na tela de itens. O terceiro dado de estoque é o que nós chamamos estoque em processo. Então, no caso de um item fabricado, ele representa as ordens de produção liberadas para aquele item lá. Então, se nós pegarmos aqui a tela de ordens de produção, arquivos, planejamento, ordens. Então, para este item aqui, o 1, veja, nós temos uma ordem de produção. Esta OP número 10, que é para este componente aqui que nós estamos falando. Esta ordem aqui é para 50 peças, estão sendo produzidas na fábrica. O status dessa ordem está liberada. Nós podemos ter vários status aqui, mas aquela que indica que é o estoque em processo é o status liberada. Ou seja, ela está disponível lá para a fábrica e já pode se encontrar em alguma etapa do processo de fabricação. Então nós temos esse estoque com uma disponibilidade futura que representa exatamente a data projetada de recebimento desta ordem aqui, 27/6. E este dado também aparece naquela tela do plano de materiais, aqui, ó, que é essa linha aqui, OP número 10, 27/6 também, corresponde à mesma data de chegada daquela ordem de compra, que foi modelada como estoque por lote. E essa ordem, então, ela tem uma quantidade de 50 unidades, status liberada, e todos esses dados aqui de estoques, em conjunto com o disponível, projetam aqui esse saldo. Okay? Então, no final aqui, nós podemos dizer que eu tenho 280 unidades deste item em estoque. Sob que forma? Desses 280, 100 estão disponíveis em mãos. Se eu for lá no estoque mesmo, fisicamente eu vou encontrar essas 100 unidades. E o restante aqui, 180, estão distribuídos desta forma. 30 vão estar disponíveis no dia 25/6, quando ele voltar de terceiro. 100 unidades vão estar disponíveis no dia 27/6, em função do recebimento desta ordem de compra. E mais 50 vão estar disponíveis no dia 27/6, quando eu receber em estoque esta ordem de produção liberada. É assim, então, que eu interpreto essas informações relacionadas a estoques. E todos esses dados aqui, essas disponibilidades, essas datas, serão levados em conta durante as etapas de planejamento e programação. Muito bem. Se nós pegarmos um item comprado, este aqui é um item fabricado, como eu sei. Aqui em itens está aqui o tipo. Se nós pegarmos um item comprado, a única diferença que nós vamos ter aqui é com relação ao estoque em processo. Eu vou continuar tendo um saldo disponível, posso ter estoque por lote, e o que vai diferenciar aqui de um item fabricado é o tipo da ordem que está colocada na fábrica ou no fornecedor. No caso de um item fabricado, nós temos uma ordem de produção,
que é esta ordem que nós vimos aqui. No caso de um item comprado, nós temos ordens de compras. Então, se eu pegar aqui arquivos, planejamento de compras, ordens de compras. Então, vamos pegar um caso aqui de um item, por exemplo, uma matéria-prima comprada, esse W2. Então, esse W2 aqui, existem várias ordens de compras, e essas ordens elas podem estar em vários status. Basicamente, lá nós temos o planejado e o liberado. Então, se nós filtrarmos essa tela aqui pelo status liberada, então veja, acabei de encontrar aqui uma ordem de compra, que é para este código W2, aqui especifica qual que é o fornecedor, o status, quantidade planejada e a data planejada de recebimento. Então veja, esta ordem de compra, ela representa também o que? Um estoque em processo. Por quê? Porque já está colocado no fornecedor, então já está em processamento lá no fornecedor, e se tudo der certo, este material estará disponível aqui por volta do dia 25/3. Então, se eu pegar aqui o plano de materiais para este item comprado aqui, W2, veja, aqui aparecem todas as ordens de compra, mas aqui, ó, aquela minha ordem de compra liberada é o primeiro registro que aparece aqui. Eu não tenho nada disponível em mãos, eu tenho um estoque em processo, que é esta ordem liberada aqui de compra, com uma quantidade de 50 unidades com previsão de recebimento em 25/3. E esse restante aqui de ordens aqui, elas estão planejadas. Então, são disponibilidades futuras. Então, veja, fazendo uma pequena revisão, nós temos, então, 3 dados relacionados a estoques. Saldo disponível em mãos, estoque por lote e saldos em processo, que pode ser uma ordem de produção para um item fabricado e uma ordem de compra para um item comprado. Ambas as ordens precisam estar no status liberadas para que sejam entendidas como estoques em processo. Em outros vídeos nós vamos entender como esses dados de estoque são manipulados, como essas datas de disponibilidade também são manipuladas nas fases de planejamento e programação. Muito bem, pessoal, por hoje é só e até a próxima.